E o capítulo escolhido, meus amigos, é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. O item escolhido, 24, a infelicidade real. Vamos à leitura desse item. Todos falam da infelicidade, todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Pelo espírito Delphine de Girardin, Paris, 1861. Meus amigos, palavras fortes, profundas e verdadeiras do Espírito, né, nessa mensagem. O nosso tema de hoje fala em sofrimento. E esse é um tema que atravessa a vida de todos nós, porque desde que conhecemos a história da humanidade, passamos por dores. Essa passagem do Evangelho nos fala da verdadeira infelicidade, nos fala da visão equivocada e distorcida do que entendemos por felicidade e infelicidade, e nos dá o verdadeiro sentido desses conceitos pela ótica do mundo superior. Todos nós desejamos a felicidade, mas a esmagadora maioria vai buscá-la no caminho ilusório da satisfação dos sentidos, esquecendo a sua condição de espírito imortal. Aos nossos olhos, os desafios, as provações que enfrentamos representam a infelicidade, sem sequer atinarmos o seu papel, a sua real necessidade nas nossas vidas. A doutrina dos espíritos vem alargar o nosso horizonte acerca do verdadeiro sentido da vida, da nossa situação passageira aqui nesse plano, o que, que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos. Ela vem nos dar o sentido, o entendimento do que seja a verdadeira felicidade e a verdadeira infelicidade. Ela vem nos dar um norte, um roteiro de como conquistar, como construir essa verdadeira felicidade, como adquirir a força para enfrentar esses altos e baixos da vida necessários para a nossa evolução. Quando o espírito Delphine nos chama os homens de infelizes, se deve ao fato de que, afinal, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem, característica desse mundo cheio de angústia, de sofrimento, de dores, por ser habitado por espíritos rebeldes perante as leis divinas, construindo a sua própria infelicidade, fruto das suas escolhas infelizes. Se queremos a felicidade real, observemos as leis divinas, compreendamos essas leis e o seu funcionamento e apliquemos na nossa vida. Com a consciência tranquila, no esforço do cumprimento do dever, viveremos a felicidade possível. Repito, a felicidade possível nesse plano e perceberemos o contraste que há entre a visão do mundo material e a visão do mundo espiritual sobre o que seja a verdadeira felicidade e a infelicidade aqui, nesse plano. O fato é que a riqueza, o poder, a juventude, a beleza não garantem essa cobiçada felicidade, não. As perspectivas do mundo geram um grande circo de ilusões
A realidade é bem diferente. E muitos lamentam a sua condição de vida. Nosso objetivo aqui, meus irmãos, é viver em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, começando pela saúde do nosso corpo físico, pela forma como nós convivemos com as pessoas dentro do nosso lar, se estendendo para todas as outras áreas da nossa vida, no ambiente de trabalho, na sociedade, vivendo dentro daquilo que nos é possível, dentro das nossas possibilidades. Mas muitos extrapolam esses limites e criam seus próprios pesadelos, indo além do que podem e devem, fugindo daquela linha do equilíbrio e tendo como consequência natural o sofrimento. Temos dificuldades na saúde, nos relacionamentos, dificuldades financeiras, enfim, insatisfações de toda ordem. Costumamos associar a felicidade com o conforto e a satisfação dos sentidos, bem-estar material, e a falta disso, para nós, é infelicidade. Essa é a perspectiva do mundo. Depositamos nos objetos, no consumismo, nas posições, na mão dos outros, a responsabilidade de nos dar felicidade, de nos completar. Mas qual é a segurança que esses valores instáveis podem nos dar? Porque no momento pode estar conosco, no outro não. Não são esses valores que o mundo nos apresenta que vão satisfazer os anseios, a necessidade do espírito imortal. Não se vive de ilusão, porque no momento em que nós acordarmos para a realidade, podemos ter desperdiçado a oportunidade de uma reencarnação. Os valores do mundo cobram de nós, meus amigos, um preço muito alto. Uma vida simples, mas com a consciência em paz, sem aquelas ambições desmedidas, pode nos levar ao crescimento interior de que necessitamos. Estamos num mundo de provas e expiações, repito, temos semelhanças entre nós, somos muito parecidos nas nossas imperfeições, nas mesmas dificuldades, e estamos aqui porque ainda não temos condições para ir para um lugar melhor. Os espíritos superiores, na questão 640 do Livro dos Espíritos, nos falam que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o homem assume a responsabilidade, as consequências desse afastamento, ou seja, a infelicidade pela dor que atrai para a sua vida, porque ele transgride essa lei natural. Sofrimento não foi criado por Deus, não. Não faz parte das suas leis. Na programação divina do Pai, o homem não foi criado para sofrer, e sim para se educar. Fomos criados para aprender, para crescer, evoluir, nos realizarmos na perfeição relativa que nos é destinada pelo Pai. Sofremos por nossa própria culpa, repetindo os erros, nos revoltando. Onde está a evolução, gente, nisso tudo? Nós evoluímos quando aceitamos as consequências dos nossos atos. Esse é o bem sofrer de que nos fala o Evangelho, buscando a nossa transformação interior, corrigindo os erros, reconhecendo esses erros. Muitos têm uma falsa ideia de que o Espiritismo gosta de sofrimento, da dor. Negativo. O Espiritismo nos esclarece sobre ela, ajudando-nos a aprender a enfrentá-la, aceitá-la, através da compreensão desse processo, da presença dela na nossa vida. Inclusive, quando possível, ajudar a sair dela. E nisso não há nada de conformismo, não. É como nos diz aquela oração da serenidade, não é? Pedir a Deus força para mudar as coisas que podem ser mudadas, resignação para aceitar as que não podem, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Se não aceitamos as consequências dos nossos atos e sofremos, nós estamos desperdiçando sofrimento, sem um resultado satisfatório para nós. Quando o Espírito que deu essa mensagem nos diz que a verdadeira felicidade está antes nas consequências de uma coisa do que na coisa em si, significa dizer que estamos nos impondo um sofrimento por sofrer. Aumentamos a carga desse sofrimento, potencializamos, nos vitimizando diante do cumprimento da lei.
É o sofrimento em dose dupla. E acabamos complicando ainda mais. Aqui nesse plano, meus amigos, nós vamos encontrar dores físicas, dores morais, como processos educativos, porque a nossa condição de endividados, que é essa realmente a nossa condição, necessita que o nosso coração aprenda a amar da maneira certa, a nós mesmos e ao nosso próximo. Precisamos parar de fazer transferências e assumir as nossas responsabilidades por aquilo que nos acontece. Muitas coisas fazemos contra nós mesmos, achando que isso é que é a felicidade para nós, pela satisfação da vaidade, do orgulho, do egoísmo, passando por cima do nosso próximo, anestesiando a nossa consciência e preparando o nosso futuro. Muitas vezes, essas consequências já começam aqui mesmo, nesse plano, e seguramente em outras existências, com consequências infelizes. Ansiamos pela alegria inconsequente, como diz lá no Evangelho o Espírito Delfim, pelo prazer, pela fama, pela agitação vã, e nos desequilibramos, contraindo graves compromissos. Essa é a verdadeira infelicidade. E aí culpamos o destino, culpamos Deus, culpamos o nosso próximo. Mas vejam bem, se eu não respeito o meu próximo, não consigo conviver bem na sociedade, eu agrido, eu prejudico, eu julgo, sou temperamental, tudo tem que ser do meu jeito, sou maledicente, egoísta, não cuido, não ligo para o meu corpo, para as suas necessidades, fico cometendo toda a ordem de excessos, vou esperar o quê? E ainda vou me revoltar com o resultado disso? É o que acontece. Essas são as causas atuais de muito sofrimento aqui mesmo. Por isso que ela chama os homens, isto é, os infelizes. Mas existe o passado imortal também, gente, de cada um. E se nessa reencarnação se sofre, apesar de se ter um comportamento correto, um comportamento digno, vamos olhar a causa anterior. Ela deve existir, porque temos um Deus soberanamente justo e bom, que não permite o sofrimento a um filho sem uma causa justa. Então, vamos procurar a luz através do estudo, do conhecimento, da conexão com o alto, através da oração, procurando cada vez mais conhecer e observar a lei divina, mesmo diante dos desafios, sabendo que nesse mundo que vivemos existem injustiças, sim, mas não injustiçados. Somos imperfeitos, muitos com graves dívidas, mas podemos melhorar e muito a nossa situação aqui mesmo. Se passamos por situações difíceis, meus amigos, é porque temos essa necessidade dentro do nosso processo educativo, seja pela expiação, o reajuste por erros passados, para despertar a consciência para melhores escolhas, seja pela aprovação, aumentando, ampliando cada vez mais a compreensão já iniciada do espírito numa encarnação passada, aumentando as forças, capacitando esse espírito para voos mais altos, através dos desafios, das provas. A nossa vida é regida por leis divinas, que sabiamente nos ensinam através dos nossos próprios erros e dos nossos acertos. Nós estamos aqui temporariamente e Deus, na sua inteligência suprema, nos permite ser felizes e infelizes pelas nossas próprias escolhas. Quando nós começamos a nos conscientizar, conhecendo, estudando, assimilando e pondo em prática essas leis que a doutrina espírita nos mostra através de toda a sua ciência, toda a sua filosofia, todo o seu aspecto moral, iremos gradativamente crescendo em força, em determinação, ampliando cada vez mais a nossa compreensão, a nossa visão, o nosso alcance interior. A partir dessa compreensão da nossa realidade, nós vamos observando que esses objetivos ilusórios que vemos no mundo são, de fato, seduzem mesmo, são sedutores. Podem nos abrir as portas do mundo material, sim, e podem até nos fazer felizes, temporariamente. Mas, repito, não atendem à nossa condição de espíritos imortais, que viemos para cá com o objetivo de crescimento.
Quando o nosso ciclo de vida aqui terminar, nada disso a gente vai levar, nada disso vai conosco. Tudo vai ficar para trás. Precisamos conduzir a nossa vida com equilíbrio, porque a inteligência e a riqueza bem empregadas, claro que elas vão fazer muito bem à humanidade. Os esclarecimentos, meus amigos, que a doutrina espírita nos oferece, abre um leque de entendimentos sobre as situações que vivenciamos, de forma a nos proporcionar as condições de convivermos da melhor maneira possível com aquilo que não pode ser mudado e alterar aquilo que pode, conforme o nosso grau de receptividade e ação no trabalho moral a ser realizado em nós mesmos, nos esforços pela nossa transformação interior. A doutrina vem nos ajudar a lidar, a tirar um bom proveito das experiências difíceis, independente da situação, porque cada um de nós traz a sua cota de dificuldade, de sofrimento, seja rico, seja pobre, seja quem for. Cada um tem uma área mais difícil, mais problemática na vida, que é causada pelas nossas fraquezas. Fraquezas vão conosco aonde nós formos, se não forem trabalhadas. É ali que devemos pôr, naquele ponto, no calcanhar de Aquiles, que devemos pôr o nosso empenho, porque depende do quê? De uma condição moral. E como nos diz o Evangelho, não se evita o destino. E as nossas provações, gente, estão nos esperando, estão em aberto, esperando o momento certo surgirem no nosso, para poder surgir no nosso caminho. E a alma, que não tem preparo, que está fraca, pelo egoísmo, pelo orgulho, vai sofrer mais ainda, conforme o seu grau de despreparo. É o Evangelho que nos diz. Nossas imperfeições, na nossa dificuldade moral de compreendermos a realidade da vida, anseiam por aquela vida cheia da alegria, das conquistas supérfluas, mas deveríamos era agradecer por sermos contidos no agravamento dessas imperfeições, no agravamento do nosso grau de comprometimento com os erros, justamente pela condição de limitação em que nós nos encontramos nessa encarnação. Imaginem se não tivéssemos essas restrições e pudéssemos ter e fazer tudo aquilo que desejássemos, comprometidos que ainda somos com o egoísta, com o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Todas as nossas fraquezas morais seriam reforçadas, aumentando o nosso desequilíbrio, os nossos problemas. São justamente essas restrições o nosso escudo contra nós mesmos. O nosso planejamento reencarnatório não é à toa, não. A nossa condição atual foi muito bem elaborada para que tivéssemos essas restrições, para que os nossos valores inferiores não se projetassem mais e mais, para que fossem contidos. Porque a nossa programação aqui foi feita para sermos bem-sucedidos moralmente. Como bem diz a poesia do Carlos Drummond de Andrade, muito conhecida, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Graças a Deus que tem essas pedras no meio do nosso caminho, meus amigos, porque nós trouxemos de outras experiências tendências, vícios, deficiências, que certas condições de vida, pelas quais nós tanto ansiamos, iriam estimular mais ainda a liberação dessas imperfeições. Elas iriam aflorar rapidamente, nos comprometendo ainda mais, agravando a nossa situação e frustrando nossos planos de progresso espiritual. Há necessidade de uma contenção. Ela pode vir na forma de uma doença, de uma dificuldade financeira, um desemprego, restrições que vêm para evitar que nos afundemos cada vez mais, que vêm para evitar um mal maior, nos obrigando a canalizar os nossos esforços na luta pela sobrevivência, na luta pela vida, nos desviando daquelas tão desejadas condições que nos levariam de volta ao erro, reforçando mais ainda aquelas imperfeições que motivaram a nossa vinda para cá, a fim de serem trabalhadas e não estimuladas e potencializadas, nos jogando de volta naquele círculo vicioso da dor e do sofrimento, daqueles erros que tanto tínhamos que combater,
nos afundando moralmente. Aquela doença, meus amigos, aquela dificuldade que tanto lamentamos, fazia parte do nosso pacote, do kit do nosso planejamento reencarnatório, para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Isso me lembra aquela imagem simbólica, né, daquela pessoa pedindo a Deus para ganhar na loteria, que se ganhar vai fazer isso e aquilo outro, em termos de caridade, e a figura do anjo da guarda do lado, pedindo a Deus para não atender. De fato, o nosso mentor nos conhece muito bem. As situações de dificuldades nos colocam de volta na rota certa, que estávamos querendo nos desviar. E para cumprir esse caminho do crescimento moral, precisamos nos esforçar, porque diante dos nossos condicionamentos inferiores, isso não é fácil. Exige sacrifício do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas nada que a força de vontade não supere. E eu gosto sempre de lembrar, meus amigos, e repetir: não estamos sós. Temos a ajuda do alto, sim, dando a força necessária para todo aquele que se esforça nas tentativas de domar suas más inclinações, aquele que luta consigo mesmo pela sua transformação moral. E isso é garantido, essa ajuda, pela inteligência suprema que nos criou, que criou tudo que existe. Precisamos aplicar aquela valiosa orientação do Mestre Jesus, o vigiar e orai, o tempo todo na nossa vida, porque quando estamos aqui no plano físico, não conseguimos ver a realidade do mundo espiritual, não. Achamos que é uma espécie de fantasia, está muito longe de nós, e o que queremos é viver o prazer, a vida material, a vida material pode nos proporcionar, a vida material pulsa nas nossas veias materializáveis também, né? Queremos a beleza, a riqueza, o poder, a adrenalina correndo nas veias. Tem um ditado que diz: quer conhecer um homem, dê-lhe poder, e deixa a natureza humana agir. As tendências existentes logo vão aflorar os valores interiores, independente do tamanho desse poder. Pode ser um poderzinho desse tamanho, eles vão aflorar. Nós somos ainda muito imaturos, muito vulneráveis, não temos condições de lidar com certas situações, certas facilidades, certas liberdades de ação. Não temos condições ainda de controlar, de lidar com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas diante das facilidades. Precisamos nos fortalecer para enfrentar essas situações que aparecem, para nos tentar, porque elas vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma, para complicar a nossa vida. A nossa energia atrai essas situações, porque temos essas fraquezas em nós, emana de nós, e viemos justamente para esse embate e vencermos. Isso se aplica a qualquer área, qualquer situação, na bebida, na comida, na maledicência, no cotidiano da vida, ao lidar com as pessoas, ao lidar com valores, etc. Desde as situações mais simples até as mais complexas, e que podem nos levar a muitas reencarnações de reajuste por um mau uso da liberdade. Em resumo, meus amigos, o Evangelho de hoje nos alerta sobre a verdadeira infelicidade por querermos fugir à nossa realidade, de enfrentar as dificuldades da nossa vida, consequência das nossas escolhas equivocadas por ter usado a nossa liberdade do passado, ocasionando as restrições benéficas do hoje, seja material, seja física, seja nos relacionamentos, e ansiamos pelas facilidades, pelos prazeres da vida material. Por isso devemos ficar bem atentos. Na nossa cegueira, lamentamos e muitas vezes abominamos o nosso modo de viver, de vida, mas deveríamos agradecer a misericórdia divina pelo zelo em colocar as condições ideais para que a nossa reencarnação seja proveitosa e não tenhamos uma queda maior nessa oportunidade do hoje que recebemos. A mensagem nos diz que não se engana a Deus e nem se evita o destino. Enquanto não atingirmos os nossos objetivos morais, seremos levados por uma força moral maior,
que vai trazer situações para nos levar ao cumprimento daquele propósito a que viemos. Aproveitemos essa oportunidade de refazimento, meus amigos, enquanto estamos aqui, despertemos para a verdadeira realidade que nos aguarda, que não se restringe do berço ao túmulo. Despertemos para a necessidade do nosso aprendizado no bem, para a necessidade de sabermos lidar com as adversidades da vida e não confundir as prioridades na ordem dos valores. É importante a construção exterior, sim, mas precisamos aceitar a vida que nós temos da melhor forma possível, trabalhando para que ela seja cada vez melhor dentro do equilíbrio das nossas possibilidades. Mas a construção principal é a interior, o crescimento moral. É ele que vai dar o direcionamento certo a tudo na nossa vida e começaremos a construir a verdadeira felicidade. Mas precisamos ter sabedoria para fazer as escolhas certas. E só a nossa transformação moral pode nos garantir essas boas escolhas e a força para executá-las. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.